olhos ilustres dobrados sobre a larga amplidão destes céus, este canto rebelde o passado, bem previndo os mais torpes navios. Seja um hino de glória que fale de esperanças de um novo porvir, com visões de triunfos em vários, Francisco de Paula Rodrigues Alves, presidente de 15 de novembro de 1902 a 15 de novembro de 1906. Francisco de Paula Rodrigues Alves exerceu o quarto período de governo republicano, de 15 de novembro de 1902 a 15 de novembro de 1906. Advogado, nasceu na cidade de Guaratinguetá, estado de São Paulo, em 7 de julho de 1848. Político egresso do regime imperial, era presidente do estado de São Paulo, quando, realizadas as eleições diretas, conquistou a presidência da República, a 15 de novembro de 1902. Sem dúvida, o fato que marcou o período de Rodrigues Alves no cargo foi o amplo programa de remodelação urbana e de saneamento da cidade do Rio de Janeiro, capital da República, ampliando assim a infraestrutura do porto. Os antigos quarteirões fechados, empobrecidos e sujos, com seus cortiços, foram demolidos e seus moradores foram transferidos para a periferia. Em 1904, a obrigatoriedade de vacinação contra a varíola levou a população carioca ao protesto nas ruas. Um movimento que ficou conhecido como a Revolta da Vacina. Apesar da revolta popular, as doenças foram contidas, graças em grande parte à estratégia do cientista e médico Oswaldo Cruz. Outro ponto muito importante foi a assinatura do Tratado de Petrópolis, que definiu os limites entre Brasil e Bolívia, cabendo ao Brasil a posse do Acre, e a Bolívia recebeu uma compensação no valor de 2 milhões de libras esterlinas, além da construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Merdas feitas, nenhuma merda relatada. Hermes da Fonseca, presidente de 15 de novembro de 1910 a 15 de novembro de 1914. Hermes Rodrigues da Fonseca foi um militar brasileiro marechal, político e presidente do Brasil entre os anos de 1910 e 1914. Foi o primeiro presidente do Brasil eleito de forma direta. Nasceu na cidade gaúcha de São Gabriel em 12 de maio de 1855. Seu governo rompeu ainda a política do café com leite, devido em grande parte à falta de acordo entre as oligarquias paulistas e mineiras naquele momento. O início do seu governo foi marcado pela Revolta da Chibata, movimento de marinheiros que se opunham ao regime de castigos físicos em vigor da Marinha. Hermes da Fonseca adotou uma política econômica bastante conservadora, atrelando-se aos antigos mecanismos da regulação de preços, compra e estocagem da produção cafeeira. Merdas feitas, nenhuma merda relatada. Getúlio Dornelles Vargas, presidente de 3 de novembro de 1930 a 29 de outubro de 1945 e 31 de janeiro de 1951 a 24 de agosto de 1954. Getúlio Dornelles Vargas nasceu em 19 de abril de 1882, São Borja, Rio Grande do Sul. Foi o presidente que ficou por maior tempo no governo. Em 1932, no seu governo revolucionário, a oligarquia declarou a Revolução Constitucionalista e exigia a rápida constitucionalização do país e o retorno à vida democrática. A Revolução durou 3 meses e as principais inovações constitucionais foram: o governo ditatorial enfatizou o processo de industrialização, construindo empresas de base como a Companhia Siderúrgica Nacional e a Companhia Vale do Rio Doce. Durante a Segunda Guerra Mundial, a crescente cooperação comercial e diplomática com os Estados Unidos levou o Brasil a participar da Contenda 1942. No seu segundo mandato, ele criou novamente empresas estatais, que viriam a trazer um grande significado econômico para o nosso país. Foram elas a Petrobras, que tinha o objetivo de controlar toda a prática de prospecção e refino do petróleo nacional, e a Eletrobras, responsável por gerar e distribuir energia elétrica. Merdas feitas. Faleceu. Suicidou-se por não aguentar a grande pressão política no seu segundo mandato. Juscelino Kubitschek de Oliveira, presidente de 31 de janeiro de 1956 a 31 de janeiro de 1961. Nasceu no dia 12 de setembro de 1902, em Minas Gerais. Foi eleito em 1955, com 36% dos votos. Assumiu a presidência em 31 de janeiro de 1956 até 31 de janeiro de 1961. Seu lema era 50 anos em 5, onde ele pretendia desenvolver o país durante seu governo de 5 anos.
Desenvolveu um plano de metas que consistia em desenvolvimento econômico, principalmente infraestrutura, rodovias, hidrelétricas, aeroportos e indústria. Sua meta com esse plano era diminuir a pobreza e desigualdade do país. Ele abriu a economia para o capital exterior, que atraiu o investimento de empresas como Ford, Volkswagen, Willys e GM, General Motors. Outros setores que ganharam relevância foram o agropecuário. Procurou aumentar a produção de alimentos e o setor energético, construindo as usinas hidrelétricas de Paulo Afonso no Rio São Francisco e as barragens de Furnas e Três Marias. Aumentou o PIB anual 7%. Sua maior obra foi a construção de Brasília, que foi desenhada para ser a nova capital brasileira. Merdas feitas. Deixou o país dependente do capital externo, uma grande dívida externa e o aumento da pobreza com um grande número de migrações. Fernando Henrique Cardoso, presidente de 1995 a 2003. Fernando Henrique Cardoso nasceu no Rio de Janeiro no dia 18 de junho de 1931. Com o golpe militar de 1964, exilou-se no Chile e posteriormente na França. Iniciou a carreira política em 1978. Foi suplente senador eleito pelo estado de São Paulo. Foi um dos articuladores do Direta Já, ministro das Relações Exteriores e ministro da Fazenda do governo de Itamar Franco. Foi eleito presidente em 1994 e reeleito em 1998. Foi idealizador do Plano Real que visava conter a inflação que assolava o país. Reuniu um seleto de grupos de economistas para elaborar o Plano Gradual de Estabilização. Foi criada a Unidade Real de Valor, um indexador que passaria a corrigir diariamente preços, salários e serviços, como se fosse uma espécie de moeda. Em julho de 1994, foi introduzida a nova moeda, o real. Logo, a inflação baixou, o que trouxe grande prestígio a Fernando Henrique. Na área social, Fernando Henrique introduziu os primeiros programas de distribuição de renda, depois ampliados pelos setores. Merdas feitas. Na segunda gestão, Fernando Henrique enfrentou crises internacionais, uma crise energética que gerou o chamado apagão elétrico. Houve também o aumento do dólar em 1999. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de 1 de janeiro de 2003 a 1 de janeiro de 2011, ex-presidente do Brasil. Ficou no cargo entre 1 de janeiro de 2003 até 1 de janeiro de 2011. É mais conhecido como Lula, apelido que teve que ser incluído em seu nome para poder usá-lo em sua campanha eleitoral. Nasceu em 27 de outubro de 1945, na localidade de Caetés, na cidade de Garanhuns, Pernambuco. O presidente conseguiu diminuir a dívida externa em cerca de 168 bilhões de reais, mas acabou aumentando a dívida interna. Seu governo foi marcado por políticas e ações. Bolsa Família. Instituído no ano de 2004, Bolsa Família tem como objetivo auxiliar famílias em estado de pobreza, em nível baixíssimo de pobreza, a alcançar condições aceitáveis de sobrevivência. Desenvolvimentizado e educação de jovens e adultos. Também conhecido como EJA, o projeto de educação de jovens e adultos tem como finalidade levar até os adultos distantes da educação e, com estudo incompleto, a possibilidade de conclusão dessa etapa. ProUni. O objetivo do projeto denominado ProUni é trazer a possibilidade de jovens com baixa renda estudarem em instituições particulares de ensino superior por meio de bolsas de estudo integrais ou parciais. Merdas feitas. Alguns erros foram cometidos durante o governo Lula. A nacionalização de algumas usinas petrolíferas de Petrobras na Bolívia pelo presidente Evo Morales fez com que o país simplesmente perdesse mais de 3 bilhões e meio em investimentos feitos naquele país. Além disso, a falta de pulso firme com o Paraguai fez com que o Brasil começasse a pagar muito mais pela energia que utiliza da usina Itaipu. Dilma Rousseff, presidente de 1 de janeiro de 2011 a 31 de agosto de 2016. Dilma Havana Rousseff exerceu o quarto período de governo republicano. Nasceu em Belo Horizonte, 14 de dezembro de 1937. É uma economista e política brasileira, filiada no Partido dos Trabalhadores, PT, e ex-presidente do Brasil. Foi a primeira presidente mulher do Brasil. Com a inflação do primeiro trimestre confirmando a expectativa de alta mais intensa, o primeiro reajuste anual do mínimo abaixo da inflação desde 1997. Segundo o relatório do Fundo Monetário Internacional de 2014. Merdas feitas. O programa Minha Casa Minha Vida foi recentemente vistoriado pelo Tribunal de Contas da União, que encontrou falha em 100% das dobras. São problemas estruturais que, segundo a avaliação, dificultam ou mesmo inviabilizam o uso pleno da moradia pelo beneficiário, colocando em risco a segurança dos moradores. As unidades de pronto atendimento, UPAs, 24 horas, programa vinculado ao Ministério da Saúde, também não escaparam da estrutura precária. Dilma também mostra-se ineficiente para finalizar os projetos iniciados. Outro projeto lançado com alarde que praticamente não saiu do lugar foi o Plano de Modernização e Ampliação de Armazenagem da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB. O meio ambiente também tem sofrido na gestão de Dilma.
saudando a mandioca. Eu tô saudando a mandioca. Nós estamos comungando a mandioca com o milho. Nós estamos comungando a mandioca com o milho. E certamente nós teremos uma série de... Michel Temer, presidente de 2016. Michel Temer nasceu em 23 de setembro de 1940. Tornou-se presidente após a destituição da titular Dilma Rousseff. Na disputa presidencial de 2010, foi candidato a vice-presidente de Dilma Rousseff. Com a vitória de ambos, foi empossado a vice-presidente em janeiro de 2011. Com o impeachment da presidente, 31 de agosto de 2016, Temer assumiu as atribuições presidenciais. O que fez ou vai fazer? Aposentadoria. O documento prega a ampliação da idade mínima para a aposentadoria, com 65 anos para os homens e 60 anos para as mulheres. Pela proposta, os outros direitos adquiridos seriam mantidos. Juros. A redução dos juros é uma das bandeiras defendidas no programa de Temer. Juros tão altos diminuem nossa capacidade de crescer, afetam o nível dos investimentos produtivos e realizam uma perversa distribuição de renda. Banco Central. Redução do poder do Banco Central. O documento diz que é preciso contrato financeiro entre o Banco Central e os outros bancos. Merdas feitas. Ele foi eleito recentemente, mas já causou uma reação imediata em parte da população. Mas ainda tem parte da população que apoia o presidente e concorda com as medidas que ele pretende tomar durante seu mandato.